Será que existe um lugar, um local onde você pode simplesmente buscar ideias, encontrar soluções para as suas questões? Segundo esse livro aqui, gente, que é o Liberte Sua Personalidade, de Maxwell Maltz, existe sim um lugar onde as pessoas encontram ideias, soluções, respostas, das mais variadas até as mais específicas, para qualquer questão da sua vida. Então, se você tem uma questão, se você quer chegar a algum lugar, se você quer mudar radicalmente a sua vida e você não sabe como fazer isso, vou ler esse trecho aqui com vocês. Vamos tentar entender o que o Maxwell Maltz falou sobre isso. Gente, o Maxwell Maltz é um cirurgião plástico que começou a perceber nas pessoas certas mudanças após uma cirurgia plástica simples. E muitas vezes essas cirurgias eram tão sutis que eram imperceptíveis para pessoas normais, pessoas leigas. Só que faziam tanta diferença na vida das pessoas que elas mudavam completamente de personalidade, inclusive tendo resultados diferentes na vida. É muito interessante, gente, esse livro aqui. Eu tenho um estudo dele, um estudo completo desse livro. Eu li esse livro completamente e é uma leitura dirigida, né? É uma leitura comentada desse livro. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, se alguém tiver interesse de ler esse livro e estudar ele e ter uma perspectiva completamente diferente de como mudar a sua autoimagem, consequentemente mudar os seus comportamentos, os seus resultados na vida, entra lá que você vai gostar, tá? Mas hoje eu quero trazer essa ideia de que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de como vão conseguir, né? E basicamente é o que trava a nossa vida, né? Eu me incluo nessa também. A nossa mente, ela funciona com dados, informações que nós vamos coletando ao longo da nossa vida, com noticiários, conversando com pessoas, no nosso convívio, desde a nossa infância, com experiências próprias, né? E então a gente vai criando ali uma verdade, né? Uma convicção de como a vida funciona. E quando a gente quer mudar radicalmente a vida, normalmente a gente não sabe como que vai fazer para chegar lá naquele objetivo, né? E eu digo, eu e várias pessoas que já viveram transformações grandiosas na vida, a gente sabe que você não precisa saber como vai fazer. Você não precisa saber como você vai chegar no final, como que você vai conseguir alcançar o teu objetivo. Porque na maioria das vezes a gente só consegue entender o como quando a gente chega lá. Porque se olhar para trás, não foi uma reta. Não é uma reta entre você decidir viver aquilo e você chegar lá. Muitas vezes tem altos e baixos. Muitas vezes você vai e volta. Então, assim, a gente consegue só saber como quando a gente chega lá. O como não é da nossa responsabilidade, né? Como a gente que fala sobre lei da atração, a gente sabe que o como não é trabalho nosso, é trabalho de Deus, do universo, da fonte criadora. Não é isso que a gente fala? E aí a nossa mente racional fica pensando, tá bom, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir, sei lá, dinheiro para comprar uma casa se eu não chego nem perto disso, né? Então, assim, você não precisa saber o como agora, você precisa primeiro definir, ter a total certeza de qual objetivo você quer, tá? E o resto, vamos ver o que ele fala aqui nesse livro. Esse capítulo aqui que eu vou ler para vocês, fala assim, ó, haverá um armazém de ideias, conhecimento e poder. Muitos dos grandes pensadores de todas as épocas acreditavam que as informações armazenadas do homem não se limitam às suas próprias memórias de experiências passadas e de fatos aprendidos. Ou seja, nós vimos no outro vídeo que eu fiz sobre as faculdades mentais que nós temos uma faculdade mental chamada de memória, que é onde nós armazenamos todos esses dados que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, esses dados, né? E a gente vai utilizar ele como referência para pensar nas experiências futuras, né? Só que esses dados, ele fala aqui, a gente não consulta apenas essa memória dentro do nosso sistema operacional, que é o cérebro e o sistema nervoso. Existe uma mente comum a todos os homens, que disse Emerson, que comparou nossas mentes individuais a braços do mar, do oceano, que é a mente universal. Então, o oceano, ele comparou, né, como se fosse a mente universal, como se fosse uma nuvem onde está armazenados todos os dados de todos os tempos da história da humanidade.
e nós somos os braços desse oceano, né? Os braços de mar, né? Onde a gente pode acessar a qualquer momento esse imenso oceano. Aí aqui ele está falando de Thomas Edison. Edison acreditava, né? Edison é o que a gente sabe, né? Que descobriu a lâmpada. Só que ele ele inventou muitas e muitas outras coisas além da lâmpada, né? A mais famosa foi a lâmpada. Mas aqui ele fala assim, ó, Edison acreditava que muitas de suas ideias lhe vinham de fora dele mesmo. Certa vez, quando o elogiaram por uma invenção, rejeitou o elogio, dizendo que as ideias estão no ar e que, se ele não a tivesse feito, algum outro certamente o teria. Né? Ou seja, o que ele disse? Ele disse que as ideias estão aí. Lembra de Platão, que fala que existe um plano das ideias, um mundo das ideias? Então, é a mesma ideia que ele está citando aqui, que não foi ele que criou da cabeça dele, ele apenas acessou essa ideia dentro de uma grande mente universal, disponível para qualquer pessoa, eu e você, acessarmos, tá? O Dr. J.B. Rhine, chefe do laboratório de parapsicologia da Duke University, demonstrou experimentalmente que o homem tem acesso a conhecimentos, fatos e ideias que nada têm a ver com a sua memória individual ou com as informações armazenadas que ele obteve através do aprendizado ou experiência. A telepatia, a clarividência, a premonição foram demonstradas em experiências científicas feitas em laboratório. A descoberta do Dr. Rhine de que o homem possui algum fator extrasensorial, que ele chama de psi, já não é mais posta em dúvida por cientistas que compulsaram seriamente os seus trabalhos. Afirma o professor Tullis, da Universidade de Cambridge, a veracidade desses fenômenos foi demonstrada de maneira tão insofismável como qualquer outra pesquisa científica. Então, gente, ele está falando aqui que a clarividência, a telepatia, a premonição já foram provadas em laboratório, tá? Descobrimos, diz o Dr. Rhine, que há uma capacidade para adquirir conhecimentos que transcendem as nossas funções sensoriais. Essa capacidade extrasensorial pode certamente dar-nos o conhecimento de estados objetivos e possivelmente de estados subjetivos, o conhecimento das coisas materiais e, com toda a probabilidade, das mentes de outros indivíduos. Né? Isso acontece, né, gente? Às vezes a gente está conversando com alguém e aí do nada a gente fala igual, aí a gente fala, nossa, a gente está conectado mesmo, né? Porque eu pensei isso e você falou. Então isso não é uma coincidência. A gente acessa realmente uma mente, esse plano das ideias, esse mundo das ideias, né? Que está acessível a qualquer pessoa. Ó, outro caso aqui, ó. Conta-se que Schubert, né, o grande compositor austríaco, confessou a um amigo que seus processos criadores consistiam em recordar-se de uma melodia, na qual nem ele nem ninguém havia pensado antes. Muitos artistas, bem como psicólogos que estudam os processos criadores, ficaram impressionados com a semelhança que há entre inspirações criadoras, súbitas revelações, intuições, etc., e a memória humana comum. Procurar uma nova ideia ou a solução de um problema é, com efeito, muito semelhante a procurar na memória um nome que tenhamos esquecido. Sabemos que o nome está lá, pois do contrário, não o procuraríamos. O explorador que há em nosso cérebro rebusca entre as memórias armazenadas até descobrir ou reconhecer o nome que a gente queria lembrar. Né? Não é assim mesmo que funciona? Gente, aqui nesse livro ele fala que nós temos um servomecanismo. Isso que eu chamo de sistema operacional, ele chama de servomecanismo. Que ele fala que é o nosso mecanismo perseguidor de objetivos, formado pelo cérebro e sistema nervoso. Que eles funcionam à base de objetivos mesmo. A gente dá um objetivo para ele, buscar um caminho para tal coisa, buscar uma solução para aquilo. A gente faz uma pergunta, ele busca a resposta. Então, ele está aqui, nosso cérebro e sistema nervoso, ele está aqui para nos servir, para servir a nossa consciência. Nesse livro aqui, ele até chega a fazer uma comparação desse servomecanismo, ou o que eu chamo de sistema operacional de subconsciente, né, que é a mente subconsciente.
ela não julga, ela não dá pitaco, ela simplesmente executa. A nossa consciência dá uma pergunta, dá um caminho, uma direção, um objetivo para ela buscar e ela vai ficar buscando o tempo todo, baseado na. Antes, né, a gente pensava que era só na nossa memória ou nos nossos dados armazenados a resposta para aquilo, ou também, como a gente está vendo aqui nesse trecho do livro, que ela também acessa a mente universal. Você já percebeu que tem algumas histórias, principalmente na minha área, na área científica, de descobertas científicas feitas por cientistas diferentes em lugares diferentes no mundo? São pessoas, cientistas que estão lá na Europa e descobrem as mesmas coisas na mesma época de cientistas que estão, por exemplo, aqui na América, né, e registram na mesma época. O que aconteceu ali, gente? Aconteceu o quê? Eles acessaram essa memória, né, essa mente universal, eles tiveram esse mesmo ímpeto no mesmo momento ali da história, né, acessaram essa ideia e conseguiram chegar às mesmas conclusões na mesma época, sem nenhum contato entre eles. Então, gente, ele fala o seguinte: como que a gente pode fazer, então, para achar uma resposta, né? A gente não sabe como sair de uma situação, não sabe como a gente vai chegar naquele objetivo, mas como é que a gente faz para acessar, para descobrir um caminho? Ele fala assim, ó, quando queremos descobrir uma nova ideia ou a solução de um problema, devemos ter como certo que a resposta já existe em algum lugar. Então, a premissa é: existe um caminho, tá? Existe um caminho, eu ainda não sei, mas esse caminho existe. Você tem que saber que esse caminho existe, tá? Que essa resposta, que a solução para o que você quer existe e você vai conseguir alcançar ela. Do contrário, se você achar que não existe solução para você, você não vai estar num estado emocional onde você vai acessar, vai perceber as respostas que você quer, os caminhos que você quer. E aí, quando a gente entra nesse estado emocional de saber que a resposta existe em algum lugar, a gente tem que começar a dar o primeiro passo, ou seja, fazer, ter ação, atitude, começar a fazer alguma coisa com os dados que a gente tem hoje na direção de achar aquela resposta, tá? Disse o Dr. Norbert Wiener: quando um cientista ataca um problema que sabe que pode ser resolvido, toda a sua atitude muda. Olha aí a autoimagem, né? Então ele sabe que tem uma resposta. Ele vai agir positivamente, ele vai ter uma atitude, um estado fisiológico, uma atitude mental completamente diferente do que uma pessoa que, isso aqui não tem resposta, não tem jeito, é isso mesmo. Você não vai conseguir a resposta, a solução para o que você quer, estando nesse estado emocional, né? Porque a gente já viu que quando a gente está negativo, a gente não percebe as oportunidades que tem à nossa volta. Então, quando e ele está corroborando isso aqui, ó. Quando o cientista está com um problema que sabe que pode ser resolvido, a sua atitude muda. Ele já está a meio caminho da solução. Continuando aqui, ó. Quando nos propomos a realizar um trabalho criador, vender um produto, dirigir um negócio, escrever um livro, melhorar as relações humanas, ou seja lá o que for, começamos com um alvo em mente, né, um objetivo a ser alcançado. Então, assim, você tem que ter um objetivo, você tem que dar um final, né, um objetivo para sua mente. Uma meta, um objetivo, etc. Que, embora possa estar ainda mal definida, será reconhecida quando a atingirmos, né? Que ele deu o exemplo do nome. A gente sabe que está lá, tá? Mas quando a gente estiver no caminho certo, a gente vai sentir que aquele é o caminho. Se realmente quisermos atingir o objetivo, se tivermos um desejo intenso e começarmos a meditar intensamente sobre todos os ângulos do problema, nosso mecanismo criador entra em ação. E o explorador, de que antes falamos, começa a procurar entre as informações armazenadas ou tatear em busca da solução. Escolhe uma ideia aqui, um fato acolá, uma série de experiências anteriores e põe uma em relação com a outra. Ou em fechas, num tom expressivo que preencherá a porção incompleta da nossa situação, completará nossa equação ou resolverá o nosso problema. Quando essa solução se apresenta à nossa consciência, muitas vezes no momento inesperado, em que estamos com o pensamento em qualquer outra coisa, ou sob a forma de um sonho, enquanto o nosso consciente dorme, algo estala
e nós imediatamente reconhecemos a solução que procurávamos. Quem nunca passou por essa experiência, gente? Da gente, o exemplo da prova, que você estudou pra caramba, você tem um conhecimento ali, só que você tá tão nervoso, tá no estado emocional tão nervoso, que você chega para fazer a prova, dá um branco e você esquece tudo. E aí quando você relaxa, né, quando você está num estado emocional mais relaxado, né, quando você sai do modo de sobrevivência, o teu córtex pré-frontal começa a funcionar e você acessa todas as soluções que você, as respostas que você precisava acessar. Né? Então isso ele está afirmando aqui, que às vezes a gente, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que pensar naquilo, né? A gente tem que pensar, a gente pensa nas possibilidades, nos dados que a gente tem até o momento, com os dados que a gente tem, como que a gente pode chegar àquele objetivo, como que você pode quitar aquela dívida, como que você pode arrumar dinheiro para pagar aquele boleto, como que você pode sair daquele emprego, seja qual for aí o objetivo que você setou no teu servomecanismo, né, que é como eles chamam aqui, eu chamo de sistema operacional, qual o objetivo que você setou ali, ele vai começar a buscar as respostas, né, com os dados que ele tem, e aí você já ficou muito tempo ali, você gastou, digamos assim, a tua energia pensando na resolução daquela questão, você relaxa. Você sai daquela situação, tá? Você sai dali, vai fazer outra coisa, vai fazer algo que te deixa feliz, algo que te deixa relaxado, vai ver um filme, vai tomar um banho, vai pensar em outra coisa. Que quando menos esperar, a tua mente vai continuar trabalhando, tá? Você já setou um objetivo para ela, você já ali deu um startup ali de um caminho neural que está começando a se formar, né? Então, você vai pensar, vai botar o teu foco em outra coisa, vai relaxar, né? Quando você relaxa, você entra no estado criador, sai do estado de sobrevivência, entra no estado criador e deixa a tua mente subconsciente ali, o teu servomecanismo, fazer o trabalho dele. Está ali buscando respostas, está ali percebendo o ambiente, vai conversar com as pessoas, vai fazer outra coisa, muda o cenário, sai daquele lugar ali onde você estava pensando muito no problema, vai se distrair. E quando menos esperar, você vai estar com a resposta ou você já vai ter resolvido o teu problema, tá? Nesse processo, dar-se-á o caso que nosso mecanismo criador tem acesso também às informações armazenadas na mente universal, ou seja, no plano das ideias. Numerosos casos passados com pessoas de espírito eminentemente criador parecem indicar que sim. De que outra maneira, por exemplo, se explicaria a existência de Luiz Agassiz, relatada por sua esposa? Aí aqui ele conta uma história que o marido dela era cientista. E ele estava tentando decifrar a impressão apagada de um peixe fóssil na laje de pedra de que estava preservado. Né? Ele estava ali, não sei se ele era paleontólogo, alguma coisa assim, ele estava tentando adivinhar a estrutura completa daquele peixe, tá? E aí, ele, depois de muito cansado e aturdido, pôs o trabalho de lado e procurou tirar da cabeça aquilo, né? Tempos depois, acordou uma noite persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe perfeitamente restaurado com todas as partes que faltavam, ou seja, ele viu a imagem do peixe completinho no sonho dele. E aí ele foi dando detalhes aqui de como ele viu, só que ele não lembrou completamente da imagem do peixe quando ele acordou, tá? Na noite seguinte, ele viu novamente o peixe, mas quando despertou, novamente desapareceu da memória, né? E aí ele, esperando que essa experiência se repetisse, ele se preparou, ele deixou um papel com lápis do lado da cama dele, e aí quando ele foi dormir, né, aconteceu novamente, né, o peixe reapareceu em sonho, primeiro confuso, depois nítido e tal, e aí ele meio sonhando ali na absoluta escuridão, ele traçou os caracteres na folha de papel ao lado da cama, ou seja, ele conseguiu desenhar o peixe pela terceira noite, ele sonhou com aquilo e ele conseguiu. De manhã, ficou surpreendido ao ver em seu esboço noturno características que julgava impossível estarem presentes no fóssil, né? Ele ainda duvidou. Foi depressa para o Jardim de Plantas, né, o lugar onde estava escavando lá, e orientado pelo desenho, escavou com o buril a superfície de pedra sob a qual certas porções do peixe estavam de fato ocultas.
O fóssil, quando totalmente exposto, demonstrou estar inteiramente de acordo com o seu sonho e o seu desenho, e o marido dela, né, e o pesquisador, conseguiu classificá-lo sem dificuldade. Então, gente, aqui nesse vídeo eu quero trazer para você a ideia de que você não precisa saber como que você vai conseguir. Você precisa assumir a postura de que você vai conseguir resolver a tua questão. Quando você assume essa postura, você pensa com essa postura de que a questão já está resolvida, né? Se você não encontrar a resposta ali, se você achar que ainda não sabe direito como resolver, pensa mais um pouco sobre aquilo e depois larga de mão. Já falei isso, né, sobre isso num outro vídeo também. E aqui está falando nesse livro. Larga isso de mão, vai fazer outra coisa. A sua mente subconsciente, ela já sabe que você está buscando essa resposta, tá? Então você vai fazer outra coisa, vai se distrair, vai fazer o que gosta. Libera a sua mente racional. Libera, entra no modo de criação, faz algo relaxante para você, libera sua mente de ficar pensando que uma hora isso vai vir para você, tá? O caminho vai se abrir para você. Dá um passo na direção do que você faz, do que você quer, né? É uma casa que você quer, vai visitar, escolhe o bairro, vai visitar o bairro que você quer, fica um pouco ali naquele bairro, caminhe nas ruas, vai visitar a casa que você quer, tá? Eu tenho uma história para contar, mas eu não vou contar aqui nesse vídeo que já está muito grande. Eu vou contar em outro vídeo de como quando a gente se comporta como uma pessoa que vive aquela realidade muda para você. Por mais que as evidências externas estejam dizendo o contrário, aquela realidade, ela começa a se desdobrar na sua frente. Aconteceu comigo quando eu queria vender o meu apartamento, tá? Eu não sabia como, eu estava há 2 anos tentando vender, e eu comecei a esquecer disso e visitar o bairro que eu queria morar, tá? Então as coisas se aceleraram para mim, mas isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom, gente? Então, esse vídeo aqui é para você entender que você não precisa saber o caminho, você não precisa saber como que você vai chegar, porque você vai acessar essa resposta. É só você se colocar numa postura de que eu já consegui, eu sou a pessoa que vive aquela realidade, e esperar as coisas acontecerem para você. Não esperar parado, esperar se comportando como uma pessoa que vive aquela realidade, ou seja, vai visitar o bairro, já olha, se você quer mudar de emprego, que emprego você gostaria que seria ideal para você. Pensa mesmo, pensa alto, tá? Você tem que pensar alto, não pensa migalha não. Pensa lá em cima e vai dando um passo atrás do outro. De grão em grão, a galinha enche o papo, não já diz o ditado? Faz isso, tá? Porque as respostas vão vir. Não é porque você não sabe hoje como vai chegar lá que você não vai saber amanhã. Tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo.